Pois é, quem diria que a amiga da Bella do Crepúsculo seria uma diretora tão boa? Olá, fãs da Sétima Arte, meu nome é Lucas Nascimento e esse é o Lucas Filmes, e hoje eu tô aqui para falar sobre A Garota da Vez, Woman of the Hour, filme que marca a estreia na direção da Anna Kendrick. Mas antes eu pedi para você curtir esse vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder notificação dos próximos vídeos. Bom, e a obsessão aí geral de todo mundo por True Crimes acaba de gerar mais um produto interessante baseado numa história real muito louca, da qual eu não tinha conhecimento. A Garota da Vez é um filme que estreou ontem nos cinemas aqui do Brasil, depois de uma carreira bem interessante de festivais dos Estados Unidos, em Toronto, e ele vem, de uma das origens mais interessantes que um projeto pode ter em Hollywood, que é um roteiro escrito e submetido para The Blacklist. A The Blacklist é aquele fórum online, por assim dizer, onde qualquer pessoa, se tiver um roteiro, uma ideia, pode ir lá inscrever e talvez ter a sorte de ser notado por alguém de Hollywood, né? Um sonho. E a The Blacklist foi onde esse roteiro de The Woman of the Hour, foi escrito pelo Ian MacDonald, chamou a atenção de executivos, de produtoras, até eles conseguirem fechar um filme original com a Netflix, que seria estrelado pela Anna Kendrick e dirigido pela Chloe Okuno, daquele filme Observadores. Eu não sei direito se é o da Maika Monroe ou se é o da Sydney Sweeney. Da Sydney Sweeney se chama The Voyeurs, deve ser o The Watchers. A fotinho está aqui. Porém, em algum ponto do projeto de desenvolvimento, a Netflix sai do projeto, assim como a Chloe Okuno. E a Anna Kendrick, inesperadamente, acaba assumindo o projeto ela mesma para fazer sua estreia na direção. Então, no ano seguinte, em 2022, no mercado do Festival de Cannes, o filme é levado para venda, ele fecha acordo com algumas distribuições menores, como a AGC Studios e a Vertigo, e acaba aí saindo numa produção em Toronto de outubro até dezembro de 2022, resultando depois uma carreira bem-sucedida no Festival de Toronto e, ironicamente, na própria Netflix chegando de volta para comprar o filme para distribuição. Eles pagaram 11 milhões de dólares, provavelmente eles teriam pagado menos se eles fizessem só a produção do filme, né? Me parece que foi algo meio barato, inferior a esse valor de 11 milhões. É engraçado, né? Começa na Netflix vai embora, aí depois, espera aí, acho que a gente estava errado, a gente vai comprar esse filme. No Brasil, ele chega aí pela Diamond Filmes. Resultado, pessoal, que traz essa história bem inacreditável. É um filme que tem um potencial muito bom, que tem uma visão interessante da Anna Kendrick como diretora, mas, infelizmente, para mim, pelo menos, eu acho que ele desperdiça o que essa história poderia contar, errando numa estrutura, numa questão de ponto de vista, mas eu já chego lá. A história do filme segue Cheryl, vivida por Anna Kendrick, uma aspirante à atriz nos anos 70 que aceita participar de um programa de namoro na TV e nem suspeita que um dos participantes é um serial killer foragido, vivido por Daniel Zovato. Então, todo o pitch desse filme, o marketing, o trailer e a forma como ele desperta o seu interesse é essa ideia de uma linha, né? Serial killer num date show, serial killer num programa de TV. Eu sinto que esse ano a gente está tendo aí muita confusão com programas de TV ao vivo, né? Que nem o Entrevista com o Demônio, por exemplo, há uns meses atrás, que eu adoro, eu sei que algumas pessoas não gostaram, mas ele ainda tá numa posição muito boa na minha lista de melhores do ano. E agora a gente tem esse daí, que parte de uma história real. Isso aconteceu no The Dating Show, The Dating Game da década de 70 dos Estados Unidos. Tem material desse programa de TV que foi ao vivo do próprio Randall Alcala, que é o serial killer aí que morreu na cadeia alguns anos atrás. Meio bizarro ver isso daí com um contexto, ninguém na época sabia. E você pensa, caramba, dá pra fazer um filme sobre isso, dá pra aproveitar muito bem o que isso pode oferecer, mas assistindo ao filme, eu fiquei um pouco decepcionado com a estrutura do roteiro do Ian MacDonald e do trabalho de montagem, porque você segue a Anna Kendrick como protagonista, tem aquela clássica premissa da atriz que faz os testes, faz as audições, não consegue nenhum papel, não tem sucesso, tá na luta, indo atrás de tudo quanto é produção. E aí ela resolve essa oferta de ir nesse programa de TV, né? Não teria que fazer muita coisa. E você tem um serial killer como um dos participantes. Isso aí é uma ótima premissa, dá pra tirar muita coisa disso, mas a narrativa ela é meio quebrada. Ela vai sendo quebrada porque em diversos pontos da história, o roteiro e a Anna Kendrick querem aprofundar algumas dessas vítimas do Rodney Alcala. Então você
volta pro passado, você vai pro futuro também, você vai indo pra tudo quanto é lado da narrativa pra ter algumas sequências aí bem desconfortáveis de tensão do Rodney indo atrás de algumas mulheres que estão em uma situação vulnerável. Agora, eu entendo o motivo, né? Eu sinto que você quer ter um pouquinho mais de tensão, você quer corroborar nesse processo de filme denúncia, mas você desperdiça toda a parte mais interessante que é o programa de TV. Quando você olha para o macro do filme, tudo que acontece, a forma como ele começa, como ele termina, o elemento do programa de TV é meio que irrelevante, não serve para nada. É só uma coisa curiosa que aconteceu. E eu penso, poxa, na minha opinião, um filme inteiro só sobre a experiência do programa de TV era mais do que o suficiente, você poderia ter muita coisa para fazer ali, mas ele é constantemente interrompido e quebrado por essas digressões da história. Tudo que acontece nos últimos 15 minutos, por exemplo, eu fiquei pensando, caramba, mas por que serviu então o programa de TV? Né? Eu acho que é só como uma curiosidade, como um easter egg, porque eu fiquei esperando um momento onde essas digressões de narrativa iam fazer algum sentido, sabe? Por que eu estou vendo essas cenas? E aí, infelizmente, o filme termina de uma das piores formas possíveis para esse tipo de história, que é um monte de texto na tela contando o que aconteceu depois. E você pensa, poxa, queria ver essas coisas, né? Isso aqui seria bacana de ver, não é legal você ver um monte de linha de texto falando de todas as coisas que renderiam aí muito material para ser explorado. Eu entendo que, né, pode ter uma questão orçamentária, pode ter uma questão de tempo, mas me pareceu que, olha, para um roteiro feito em 2017, que foi filmado em 2022, alguma coisa poderia ter sido feita e conversada para encontrar um ponto de vista melhor para contar essa história. Talvez isso tenha sido consequência das revisões de roteiro, talvez. Eu imagino que a parte boa da história é o programa de TV. Mas passando por outro lado, pessoal, Anna Kendrick estreando como diretora, isso é bem inesperado pra mim, eu nunca imaginaria isso. E de cara, assim, logo de início eu fiquei bem impressionado. Tem uma frase, eu não sei se é do Steven Spielberg, de algum diretor grande aí, que fala que você vê que o diretor é bom não pela forma como ele vai fazer um plano sequência, uma cena de ação, algo totalmente elaborado, mas como ele vai filmar duas pessoas numa sala conversando. E a Anna Kendrick, ela tem um domínio bem legal de enquadramento, né? Tem diálogos, como quando a Cheryl vai fazer essas audições, ou quando ela conversa com um vizinho num bar e a conversa toma um rumo inesperado, que você vê como a linguagem visual, onde ela coloca a câmera, se ela tá torta, se ela tá centralizada, se ela tá mais distante, vai seguindo os beats do diálogo, e isso é sempre muito legal de ver, porque é um tipo de direção que não chama tanta atenção para si mesmo, mas é muito inteligente na gramática cinematográfica que ele está fazendo, né? Então, isso é muito legal, é surpreendente, mas por um lado eu acho que a Anna Kendrick é melhor nessas cenas mais discretas do que nas cenas mais... por exemplo, todas as cenas que voltam pro Rodney indo atrás de alguma mulher, sabe? Ali eu não senti algo tão elaborante, tão criativo, mas nesses pequenos momentos eu acho que ela brilha mais. Porém, eu diria que a Anna Kendrick também sabe fazer alguns momentos de tensão. Tem uma cena muito boa entre a Cheryl e o Rodney num estacionamento, né? Que você começa a sentir uma atmosfera fervendo e crescendo. E eu também acho que a Anna Kendrick é uma boa atriz. Eu acho que ela tem meio que a mesma nota em todos os filmes que ela faz, mas isso não é uma coisa ruim necessariamente. Fiquei surpreso com esse Daniel Zovato, que é um ator que eu nem sabia que já tinha visto em algumas coisas, como O Homem nas Trevas, O Exorcismo do Papa. Ele é um cara que tá aí, mas ele brilha aqui, ele tem uma performance que vai do carismático, do charmoso até para algo mais perturbador. Em alguns momentos ele me lembra um pouco um Vincent D'Onofrio mais jovem. Bom ator, uma boa surpresa, eu não diria que é uma revelação, porque o cara já tá em Hollywood há mais de 10 anos. Tem uma boa dinâmica entre eles, tem um trabalho de reconstrução de época que é bem eficiente dos figurinos, do design, mas novamente, pessoal, eu sinto que eles poderiam ter explorado muito mais esse lado do game show, do programa de TV. Eu acho que o filme tava ali e não tinha tanta necessidade de ficar fugindo e saindo dele, né? Me pareceu uma oportunidade perdida, apesar da gente ter diversos momentos aqui, especialmente de Anna Kendrick por trás das câmeras, que mostram que tem bastante talento também. Pra A Garota da Vez, eu dou uma nota 6. Deixe nos comentários depois o que vocês acharam de A Garota da Vez, se vocês conheciam essa história maluca aí do Rodney Alcala, e também o que vocês esperam aí da Anna Kendrick como diretora.
Certo, pessoal? Obrigado pela visita e até a próxima sessão.